Então, e pra gente, antes de começar, quero só honrar uma pessoa, que poderia honrar todas, eu quero honrar todas. Mas o tema dessa mensagem, sejam meus imitadores, eu recebi uma palavra de uma pessoa muito especial, que é o Lucas de Holanda, que ele foi discípulo dos meus pais há muitos anos, há mais de 10 anos, e um dia, de repente, né, ele falou isso comigo, falou, Luana, nós estamos chegando a um tempo em que Deus quer chamar jovens para falar assim, sejam meus imitadores, né? Não tenham o espírito de vergonha, não tenham medo, mas imitem tanto a Cristo que vocês vão poder falar, me imitem, vejam o que eu estou fazendo. Né? Então, quero honrar porque essa mensagem nasceu em março desse ano, né? E desde então Deus tem falado muito com a gente. Deixa eu beber uma água, gente. Amém. Cai não, né? Cai não. Bom, vamos lá então. O tema da mensagem, então, qual que é? Glória a Deus. Olha que chique, eu mudei aqui a tela com o meu celular, gente. Essa igreja tá voando, né? Isso tudo fruto de ofertas, de contribuições, de dízimo. Muitas pessoas que têm se levantado. E agora a gente levantar o telão, a gente vai continuar semeando no reino de Deus, amém? Então vamos lá. Estão precisando, o pastor falou. Amém, vamos lá. Vamos ler a nossa Bíblia, a nossa tela, né, juntos? Vamos lá? No 2, no 3, né? 1, 2, 3 e... Sejam meus imitadores. Aleluia. Essa passagem está escrita em 1 Coríntios 11, 1. E é importante a gente pensar qual que é o contexto da igreja de Corinto e por que Paulo escreveu essas palavras a eles, né? A igreja de Corinto era uma igreja que possuía dons espirituais, se movia no espírito, né? Mas era uma igreja imatura, era uma igreja instável, que tropeçava ali em coisas básicas, né? Mas mesmo assim, Paulo falava com eles nessa carta de 1 Coríntios de uma forma relativamente paciente, né? Dando graças a Deus pela vida deles. E Paulo, ele ensina princípios elementares da fé cristã. Boas práticas esperadas de um cristão. E também reprova o orgulho que eles tinham, quando eles se misturavam com os bêbados, com os alcoólatras. Adverte, né, que quando eles se casassem, eles não deveriam se divorciar. Isso vale até hoje, amém? Amém. E ele estimula também que eles fossem pessoas agradáveis a todos. Porque quando os coríntios fossem agradáveis, fossem pessoas boas, bondosas, as pessoas iam ver o testemunho deles e iam falar, nossa, eles são diferentes. Ia ver o modo de agir, e iam querer saber de onde que vem essa unção toda, né? Então, após muitos conselhos, Paulo fecha o capítulo dizendo, sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Amém? Então, vocês, né, agora estão contextualizados. E, gente, esses coríntios, eles lembram alguém? Pessoas que se movem no espírito, são atuantes na igreja, né? Que vem aqui no altar e chora e fala em línguas, aquele negócio, mas sai da igreja, tropeça no básico. Já viu alguém assim? Aqui na igreja não tem, tá? Só em outras igrejas, tá? Mas esse comportamento dos coríntios, eles muitas vezes nos lembram da gente mesmo. A gente vem aqui, faz um monte de coisa na igreja, serve, mas chega em casa, é uma desonra para os pais, não quer fazer nada. Eu nunca fui essa pessoa, tá, gente? Nunca fui essa pessoa que era preguiçosa em casa. Nunca, né, pai? Nunca fui, gente. Sejam meus imitadores por causa disso, tá? Brincadeira. Deus me confrontou, tá, nessa palavra aqui. Mas muitas vezes nós somos como esses irmãos, né, de Corinto. E aí, isso me lembrou uma história de uma menininha que certa vez estava em casa, né, e seu pai chegando de uma longa viagem, né, a trabalho,
Eu estava com muita saudade. E aí o pai foi animado e falou assim: ei, minha filha, como é que você tá? Que saudade que eu tô de você. Quais são as novidades? Me conta o que tem acontecido. Aí ela com 3 aninhos: papai, eu aprendi a escrever. Aí ele: sério, filha? Então pega aí uma caneta e deixa eu ver o que você está escrevendo de bonito. Aí ela foi, pegou a caneta, escreveu. Aí, papai, aprendi a escrever. Não é assim? E o pai, aquele pai babão, ficou maravilhado. Nossa, filha, que lindo, que caligrafia maravilhosa, que letra perfeita, minha filha. Enfim, elogiou. Aí a menina foi e perguntou assim: pai, então me fala, o que está escrito aqui? Aí o pai falou: meu Deus. E nessa hora, ele... Eita, tô me acostumando aqui ainda, gente. O pai recebeu uma revelação do céu. Né? E ele falou assim com a filha dele: filhinha, aqui está escrito que você ainda não sabe escrever. Mas aqui está escrito que você quer aprender a escrever. Aqui está escrito que você quer alegrar o papai. Aqui está escrito que você é a minha filhinha querida. E aqui está escrito que eu sou o pai mais feliz do mundo por ter uma coisa tão linda como você. Meus irmãos, as boas obras que a gente faz nesse mundo chegam a um Deus tão perfeito diante do trono dele como um rabisco. Chega igual. Por mais maravilhosa seja a Bia cantando, seja o Arthur falando, a decoração pode estar mais linda, gente, que o Ministério de Decoração, tá? Inventei, tá, gente? Não tem na Bíblia. Mas a gente brincou assim. O pessoal da decoração pode fazer a decoração mais perfeita, mas ainda assim vai chegar lá no trono de Deus como um rabisco. Porque nada que a gente possa fazer vai ser tão bom, tão maravilhoso diante da glória dele. Mas o Senhor, bem como Paulo, né, paciente, dando graças pela nossa vida, ele fica muito feliz por aquilo que a gente tem feito, por aquilo que a gente tem se esforçado, pelas nossas abdicações e o nosso serviço em prol do reino de Deus. E, com isso, quero dizer que, mesmo que a gente não consiga atingir o ideal do céu, que é Jesus, a gente precisa reconhecer que nós temos que depender do Senhor, que mesmo que nós cheguemos a cair, a tropeçar, nós precisamos seguir rumo ao céu, rumo ao alvo que é Cristo. Amém? Meus irmãos, precisamos seguir rumo à eternidade, porque o Senhor tem nos chamado para viver isso nesse tempo. E tem muitas pessoas que elas cometem um pecado, que elas caem, e elas simplesmente desanimam de vir para a igreja. Começa com um pecado pequenininho, né? Às vezes caiu na pornografia. Ai, cai na pornografia, ai, não vou mais para a igreja. Aí, da pornografia, começa a ficar com uma menina ali, começa a ficar com outra menina ali. Quando vai ver que não está indo na igreja mais, já está fornicando. Você sabe o que é fornicação? Não, vou explicar o que é fornicação, tá bom? Fornicação, deixa eu ver como está meus slides aqui, gente. Fornicação é o sexo antes do casamento. E muitas pessoas falam assim: nossa, mas é tão bom, por que é errado, né? Por que Deus está triste se eu estou fazendo sexo antes do casamento? Eu vou explicar por quê, tem muita gente que não entende. O sexo foi feito para o casamento. E todas as coisas que são boas, elas precisam de um tempo certo para serem boas. Igual trabalhar. Trabalhar é bom? Não. Valentina? Já. Trabalhar é bom? Trabalhar é bom, porque a gente ganha dinheiro. Trabalhar é bom porque a gente se desenvolve, dignifica o homem e a mulher. Embora às vezes seja castigo, dignifica, né? E trabalhar é bom, mas trabalhar no tempo errado, uma criança trabalhar, é crime. Então, da mesma maneira, o sexo, a fornicação antes do casamento é pecado, porque diante de Deus é reprovável, porque nosso corpo ele é um templo do Espírito Santo. Você vai chegar, deixar qualquer pessoa tocar no seu templo? Acessar o Santo Santos? Não vai deixar, porque ele foi criado para a intimidade do casamento. E tem muita gente, vou até pular esse slide, depois eu volto, que sai namorando com um monte de gente, né? É um namorado aqui, vai se relaciona com ele namora com outro, se relaciona com ele também. Chega no casamento, tá assim, ó, igual uma pizza. Só que só o farelo, só a azeitona.
né? Que cada um já chegou e pegou um pedaço da pizza. Então, gente, a gente precisa do Senhor para restaurar essa pizza. Mas deixa eu voltar um pouquinho. Muitas pessoas, nossa, eu fui bem além, né? Muitas pessoas caem na pornografia e vai de pecado em pecado. Nossa, eu pequei aqui e vai se afundando. Não quer saber de se lavar no sangue de Cristo. Então, isso me lembrou uma história. Já contei aqui há 3 anos, eu vou contar de novo, porque ela exemplifica perfeitamente o que eu quero dizer. Muitos irmãos, ao invés de pecar e se lavar, continuam se afundando em mais e mais pecado. Certa vez, um colega meu estava surfando, altas ondas, que é ele, estava surfando, altas ondas, e deu uma dor de barriga no meio do surf. Ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? Imagina, parou o surf e foi no banheiro químico. Chegou no banheiro químico, como é que estava a situação? Deplorável. Né? O banheiro químico estava assim, o caos. Resultado, fez tudo que tinha que fazer lá e teve que jogar até a cueca fora. Beleza, voltou para a água. Outro dia, novamente surfando. O que aconteceu? Dor de barriga de novo. Falou, quer saber? Vou fazer aqui mesmo. Resolveu as pendências dele ali na água mesmo. Falou, nossa, olhei para um lado, olhei para o outro. O mar já tinha levado. Olha só. Por quê? Gente, olha o que isso nos lembra. Tem gente que quando vai pecar, só fica se atolando em mais e mais pecado. Ao invés de chegar ao Senhor, se consertar, se arrepender, falar, Senhor, me perdoa. Eu quero voltar de onde eu parei. Eu quero recomeçar, eu quero me lavar no teu sangue. Então, a gente tem que ter maturidade como cristão para reconhecer nossa dependência no Senhor e nos purificar toda vez que a gente pecar. Pergunta para o irmão do seu lado, você está se purificando? E você, amigo, você, amigo que está do lado do seu colega aí, você fala assim, se você não se purificar, eu vou te ajudar. Igual o Gabriel, que fez aquele vídeo com a ripa, você vai pelas suas próprias pernas ou você vai na igreja com a ripa? Então, a gente tem que ajudar uns aos outros para que a gente se purifique, santifique, né? Como o ferro afia o outro. Bom, vamos lá. Aqui o meu slide. Meus irmãos, nós temos que ter pleno entendimento de que não é tempo da gente errar e persistir no erro. Não é tempo da gente brincar de ser crente. Não é tempo da gente ter uma vida dupla e a tal ponto de que você não vai no evangelismo, porque o pessoal da rua vai descobrir, né? Ah, ele é crente, né? Não é tempo da gente chegar no trabalho e fazer um monte de fofoca. Não é tempo da gente defraudar emocionalmente um monte de menina, um monte de menino. Não é tempo de brincar de ser crente, porque Jesus está? Jesus está? E o que isso gera em você? Quando a gente pensa que Jesus está voltando, qual que é o sentimento que gera em você? Sente medo? Você fica feliz? E aí? A gente precisa sentir tanta alegria, porque Cristo está voltando, porque quando Ele chegar, Ele vai nos tirar desse mundo perdido das trevas, Ele vai nos levar para a eternidade, onde nós vamos ser plenamente satisfeitos nele. Gente, o mundo, ele nos oferece tantas vezes, tantos prazeres, tantas falsas alegrias, mas que se esvaem de uma forma tão fácil. Sabe, às vezes você quer acessar um prazer, você vai na internet e acessa rapidinho. Às vezes você quer acessar um prazer, você usa droga, você usa maconha, fuma maconha, enfim. Tem tantos escapes, né, que o ser humano ele vai buscando essa fonte de prazer. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que você está buscando só é possível ser preenchido com a eternidade. Amém? Eclesiastes 3:11 ao 12 diz assim: Ele fez tudo belo ao seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Sei que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Olha só o que essa palavra está falando. Não há nada melhor para o homem do que ser feliz. Você vai ser feliz aonde? Na presença do Senhor.
Você vai ser feliz aonde? Satisfeito na glória de Deus, tendo relacionamento com Ele, intimidade, sabe? Quando eu estava ali adorando, né? Até o Lucas chegou e orou por mim e pelo Arthur. E aí eu chorei. E fui no banheiro e meu olho estava todo sujo. Vocês estão vendo, né? Dá pra ver, não? O olho tá todo borrado aqui de rímel. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu vou pregar toda feiosa, com a maquiagem toda borrada. Mas, meus irmãos, não tem problema. Não tem problema o rímel borrar. O que não pode faltar é um coração cheio de fogo, de paixão, olhos cheios de lágrimas. Nós nos acostumamos a viver uma vida monótona no Senhor, uma vida de frieza, sabe? A gente não se incomoda mais em não passar tardes ajoelhada aos pés de Cristo. A gente não se incomoda mais, não tem o coração ardendo. A gente perdeu esse fogo, sabe? E eu quero declarar que nessa noite é uma noite do Senhor restaurar os corações aqui com fogo, incendiar, que o Senhor nos encha de tamanha paixão que a gente não vai conseguir ser o mesmo, sabe? Não pode faltar lágrima no nosso coração. Era isso que o pastor Gregório McNulty, ele falava, não sei se alguém conhece, tem que ser crente raiz, antigo mesmo, não é raiz de cultura não, é raiz de antigo, porque né, ele já até faleceu, mas ele foi uma bênção, e ele falava isso, né, sobre ter um coração com fogo, com paixão e olhos cheios de lágrimas. Então isso tem que estar tão forte na nossa mente, não pode se acostumar a viver sem isso. E quando eu orava e eu buscava, né, no Senhor, entender aquilo que Ele queria fazer nesse tempo, o Senhor me dizia que Ele está buscando novos melhores amigos. Ele está buscando pessoas que querem ser envolvidas na história dEle. Ele está buscando pessoas que querem viver as promessas dEle, sabe? E foi até por isso que eu falei com a Bia, eu falei, Bia, tem que cantar aquela música. Me envolva na tua história. Eu falei com a Bia, canta essa música. Porque ela fala daquilo que o Senhor tem queimado no nosso coração, sabe? Como que a gente chega a se acostumar a não fazer parte daquilo que Jesus está fazendo esses dias? Como que você se acostuma a ficar de fora do que Deus está fazendo? Como que você se acostuma a não ser envolvido nos movimentos que Ele tem feito, sabe? Às vezes nós esquecemos que o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo real, material que a gente toca. E o mundo espiritual, ele está o tempo todo em guerra. Os demônios, as potestades estão o tempo todo guerreando para competir. Quem que vai conseguir a sua atenção? Quem que vai conseguir o seu coração? Quem vai conseguir o primeiro lugar no seu coração? E ele tem alcançado tantos jovens, sabe? Que às vezes falam assim, ano que vem eu vou para a igreja, domingo que vem eu vou para a igreja, no sábado que vem, no mês que vem, eu vou no culto de jovens. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem não se decide, já tomou a decisão. E para o mundo espiritual, isso tem tanta validade que a gente deveria repensar um pouco. Sabe, a gente tem se distraído muito, querendo colocar os nossos estudos à frente, a nossa carreira, o nosso casamento, sabe? E aí eu, antes de ontem, orando, o Senhor me lembrou de uma pessoa que é, assim, uma referência para mim. Por quê? Tem muito jovem que fala assim, não vou no culto não porque tem que estudar. Eu não vou no discipulado não porque tem o trabalho da escola. Eu não vou porque tem que estudar para o Enem. Gente, se a gente estudasse para o Enem, se exclusivamente não tivesse Instagram, não tivesse TikTok, não ficasse procrastinando tantas horas nas redes sociais, a gente teria muito bem tempo para ir na igreja. A gente prefere fazer tudo e aí depois culpar o estudo, que não posso ir para a igreja porque eu tenho que estudar. Não é assim? Mas, gente, quando eu fazia meu pré-vestibular, quando eu estava estudando para o Enem, eu não parava de me envolver em atividade nenhuma da igreja. Sabe? E eu me lembrei de uma pessoa específica, que é o pastor Jonathan. Gente, o pastor Jonathan, eu conheci ele. Ele fazia música na UFES. Olha de onde que Deus tirou ele, gente. Tô brincando, Bia. Tô brincando. Gente, o Jonathan, ele fazia música na UFES. A gente tinha uma célula lá, que era o Soma. E o Jonathan... Cadê o Soma? Aê, Soma vive, tá? Pessoal,
O Jonathan, ele nunca deixou de vir na programação da igreja, porque ele tinha que estudar. Ele nunca deixou de vir na programação da igreja, no discipulado, porque ele tinha que se trabalhar mais. É claro que imprevistos acontecem, tá, gente? Isso aí realmente pode vir a acontecer. Mas tem gente que está se afastando da igreja, porque estou no meu ano de Enem. Irmão, Deus vai te honrar. Sabe? Gente, eu amo essa história do Jonathan. Deus tirou ele da música da UFES. Então, todo respeito, tá, gente? Eu fiz publicidade, sou do Centro de Artes, então eu posso me zoar. Estou no lugar de fala, tá bom? Gente, o Jonathan foi a pessoa que Deus simplesmente tirou da área de humanas e ele é uma das referências na área de tecnologia, da informação. Ele está desenvolvendo uma inteligência artificial no trabalho dele, tá? Ele é uma pessoa incrível e que já arrastou um monte de gente pro TI da igreja. E vai mais, e contando. E o Jonathan nunca deixou de servir ao Senhor. Ele nunca deixou de ir no evangelismo. Eu fiquei impressionada. Falei, Arthur... Arthur não, né? Falei, amor. Falei com o Arthur, amor, nossa, o Jonathan tem família, mas ele mesmo assim, ele veio no evangelismo com os jovens, estava chovendo, estava frio. Ele veio para validar, para estar com a gente, sabe? Ele veio para servir realmente. Então, a gente tem que ser imitador do Jonathan. Porque ele imita Cristo. Mesmo as atividades que Jesus tinha, mesmo com tantas tarefas que Jesus tinha, ele não deixava de fazer a obra de Deus. E mais, ele falava que eu só faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. Aquilo que o pai faz é aquilo que nós devemos fazer, porque o alimento de Jesus é fazer a vontade do pai dele. E qual que é o seu alimento? O que tem te alimentado nesses dias? Você tem se saciado com o quê? Se não em estar no centro da vontade de Deus? E Jesus tem falado muito isso nesses últimos dias. Que Ele quer restaurar relacionamentos. Ele quer restaurar aquelas pessoas que deixaram o fogo se esfriar, que deixaram a paixão desse mundo te consumir. E por isso eu quero te advertir a imitar a Cristo de tal forma que você vai poder dizer para as pessoas, olhem para mim. Olhem para aquilo que eu estou fazendo, porque eu imito a Cristo. Às vezes a gente fala assim, não, me olha para Deus. Como se as nossas ações elas fossem tão, você tem vergonha de fazer aquilo que você faz. Não olha para mim, não. A gente tem até uma falsa modéstia às vezes, né? Mas ninguém acende uma lamparina para guardar debaixo da cama. Você acende uma lamparina para colocar onde? No topo do monte. Para que todas as pessoas vejam as boas obras. E assim como Paulo falou aos Coríntios, que as pessoas vejam seu modo de agir e por isso elas queiram aquilo que vocês têm. Por ver o seu testemunho. Elas queiram entender que Cristo é esse. De onde que vem essa alegria? De onde que vem essa paz? De onde que vem esse domínio próprio? Nós estamos tão cheios de nós mesmos. Às vezes a gente se coloca nessa posição de nosso Deus, né? Nós somos nosso Deus. A gente faz o que a gente quer. A gente só faz o que dá vontade, o que dá na telha, né? A gente vem aqui no altar, fala, ai, Senhor, te aceito como meu Salvador. Né? Assim, chora aqui no altar e acha que essa salvação, esse sim, é mágico. Falou sim, tô no céu, tá salvo. Mas sai daqui e não decide viver uma vida tendo Deus, sendo Jesus como seu Senhor. Né? Porque uma coisa é você aceitar Jesus como seu Salvador. Agora, você está aceitando Jesus como seu Senhor? Ser Salvador é muito fácil. Todo mundo quer, porque é de graça. Né? É maravilhoso. Quem é que quer Jesus como Salvador? É maravilhoso, né? E por isso, quem quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno. Daquela pessoa que é um ateu, no fundo, ela não quer ir para o inferno, porque ela não sabe o que tem lá. Se ela soubesse que tem no inferno, tenho certeza que ela teria se convertido. Né? Então, deixa eu voltar aqui. Gente, abrindo meu coração, eu me perdi. Eu sou sincera, né? Onde que eu estava?
Ixi, ninguém sabe. Tá prestando atenção, não? Ah, deixa eu... Isso é imitador, isso aí. Mas, amém, deixa eu recapitular aqui. Espera aí que eu vou pegar aqui. Amém. Amém. Lembrei. Que nós precisamos ter tamanho testemunho, né, tão especial, tão revelando a Cristo em nossas vidas, que as pessoas vão querer conhecer esse Cristo. Né? Porque muitas vezes a gente está como um crente disfarçado, 007, que é crente na igreja, mas fora não é. Lembrei, Jesus, Senhor, Salvador. A memória é ruim, mas o Senhor lembra, né? E Jesus, Ele quer que nós aceitemos a Ele, não só como um Salvador. Porque a gente pode sim ir para a eternidade, viver com Cristo, mas quando a gente decide também que o Senhor seja o nosso Senhor, a gente já começa a ver a vida eterna aqui. E a vida eterna é essa, é conhecer a Cristo e prosseguir em conhecê-lo. É deixar que o Senhor realmente seja Deus em nossas vidas e não nós mesmos. Porque a nossa maior alegria, a nossa plena alegria só está em estar aos pés de Cristo. Sabe, não existe lugar mais alto, melhor lugar para a gente estar do que aos pés do Senhor. Sabe, você pode ter entregado a tantos vícios, entregado à ansiedade, mas essa noite é uma noite de você receber salvação, soberania de Deus sobre a sua vida, senhorio dele. É dia de você ser liberto de tudo aquilo que você tem vivido, sabe, há tantos anos. Essa noite é uma noite de você ser curado. É uma noite de você ser restaurado. De você realmente decidir viver para Cristo. Realmente você abrir mão das suas paixões deste mundo para encontrar o amado da sua alma. Você crê nisso? Essa noite é uma noite de novos encontros, de novos começos. É uma noite da gente se conectar de novo com o Pai. Uma noite da gente experimentar tamanha salvação. Tem uma música, quem me conhece sabe, que eu gosto de... Qual é a minha banda preferida? Ah, vocês sabem, eu sei que vocês sabem, fica com vergonha. Então, a minha banda preferida é Diante do Trono. Eu não podia deixar de falar disso, né? E aí eu tava orando, o Arthur ouviu, o Vitória ouviu, tava lá em casa. E aí o Senhor me lembrou de uma música que é assim, Deus Fiel. Eu vou cantar. Tá? Vocês conhecem essa música? É antiga também, hein? Você conhece, Bia? É tão bom sonhar teus sonhos. Não? Então eu vou cantar. Vai com a minha voz mesmo. Então vamos fechar os olhos? Eu vou cantar. Essa música, ela falou tanto no meu coração. Eu vou cantar pra vocês depois, mas deixa eu explicar primeiro. Ela falou muito ao meu coração porque um dia eu estava no acampamento das mensageiras, né? Fazendo a obra lá, aquele negócio fora do meu conforto, porque eu não gosto de dormir em acampamento. Não gosto de dormir fora da minha cama. É difícil, né? E aí a gente estava lá servindo, né? Foram 3 dias muito intensos. E aí o Senhor me lembrou dessa música. Ela fala assim: é tão bom sonhar teus sonhos, é tão bom viver teus planos e conhecer a graça de pertencer a ti, Deus fiel. E enquanto eu estava ali, foi que eu vou ouvir? No próximo eu canto louvor, tá? Enquanto eu estava ali... Brincadeira. Enquanto eu estava ali no final do acampamento, estava cansada. Gente, eu queria só chegar no meu banheiro, tomar meu banho, aquele banheiro coletivo. E aí, depois de tanto trabalho, deitei na cama e um monte de criança cantando, falando. E o Senhor me lembrou dessa música, né? Que é tão bom viver os planos de Deus, ver os sonhos dele e conhecer a graça de pertencer ao Senhor. Gente, pertencer ao Senhor é tão maravilhoso. Ser amado de verdade é tão perfeito. E quando eu saí desse acampamento e essa música no meu coração, eu recebi uma ligação muito incrível, gente. Para quem não sabe, né, tenho minha
Tenho duas mães. Uma mãe que me gerou, e uma mãe que me gerou no coração, que é a pastora Virgínia. E a minha mãe que me gerou, minha mãe Carol, ela não gostava de gente evangélica. Ela não gostava de crente. Ela falava mal. Ai, você vive na igreja, só quer saber de igreja o tempo todo, sábado à noite você está na igreja. Enfim, sem exposure, né? E ela realmente não conhecia Cristo. E depois desse dia, no acampamento, e o Senhor ministrando tantas coisas no meu coração, me lembrando dessa canção, que é tão bom pertencer a um Deus fiel. Quando eu saí de lá e recebi uma ligação dela, e de modo tão surpreendente, ela falou assim: filha, eu fui numa igreja evangélica. Eu estou ouvindo o pastor, não lembro o nome agora, e eu estou ouvindo esse louvor, isso foi em outubro de 2024, e até hoje ela está indo na igreja todos os domingos. Sabe? Então, essa é a graça de pertencer a um Deus tão fiel. Sabe? Essa é a graça de pertencer a um Deus que nos surpreende, que cuida de nós. Um Deus que nos vê o tempo todo. Um Deus que nos ama de verdade. Porque por mais que os relacionamentos desse mundo falem: eu te amo, aqui tem prazer, aqui tem alegria. Na droga tem coisa boa, tem êxtase, tem sensações maravilhosas. A verdadeira alegria só é encontrada no centro da vontade de Deus. Então se pergunte nessa noite: você está no centro da vontade de Deus? Você tem convicção de que você tenha vivido exatamente aquilo que o Senhor escreveu no livro dele, para que você possa viver? Qual que é a realidade espiritual que o Senhor quer que você viva?